Antes do Dark Eight entregar o controle da Cidadela de Bronze, houve primeiro uma majestosa rodada de resolução dos resultados. Como o exército do diabo havia sido formado pela transferência temporária de pessoal, todos os demônios imediatamente recuperariam sua liberdade quando a batalha terminasse. Não é certo chamar isso de recuperar a liberdade deles, porque eles guardam todas as lembranças da guerra de sangue e pensam nisso como algo que deveriam ter feito. Mas enquanto eles ainda mantêm a consideração pelos superiores, a obediência absoluta que eles tinham como subordinados antes desapareceu. Leilin olhou para a súcubo Annalyn ao lado dele. Seus olhos agora estavam claros, e enquanto ela parecia que não podia esperar para se aproximar dele, era óbvio que ela estava planejando ainda mais por dentro. Isso foi para os Imps e Lemures também. No entanto, antes que todos os demônios recuperassem completamente a ordem, havia algo mais importante à mão, e isso estava resolvendo todas as conquistas e pecados aqui. Os demônios procuraram os seres que estavam à frente deles todas as suas vidas, enquanto aqueles que estavam por trás deles causavam medo. Sua hierarquia era muito rigorosa e havia um sistema de energia único. Assim, seu avanço não era como os demônios, onde eles poderiam evoluir depois de receber energia da alma suficiente na Guerra do Sangue. Em vez disso, foi um processo muito complicado. Geralmente, um demônio precisava da aprovação de seus superiores diretos para promover. No entanto, em todas as situações, qualquer diabo com classificações ainda mais altas poderia revogar a promoção. Em outras palavras, se um demônio menor quisesse avançar, precisaria da aprovação de seu superior mais fraco, que então realizaria uma cerimônia de promoção. No entanto, se um diabo maior estivesse insatisfeito com isso, poderia reverter o demônio recém-promovido ao que fora antes. Os que possuíam maior autoridade eram os 8 Ardevils que dividiram a força de origem mundial de Baator. Eles não apenas administravam os demônios e a promoção dos Spitfiends, como podiam romper as convenções com seu poder, promovendo diabos ainda menores através de várias fileiras. A autoridade combinada do Escuro 8 era grande, e eles podiam até promover diabos maiores. Embora os superiores originais desses demônios tivessem o poder de revogar isso, a maioria não ousaria ir contra eles. E assim, Ardevils poderia rebaixar um demônio ao seu status original. Isso seria um símbolo de vergonha e era algo que os demônios mais temiam. Qualquer demônio demolidor perdeu uma parte de sua inteligência e seria enviado para executar as tarefas mais humilhantes e difíceis. Mas antes disso, eles enfrentariam uma punição. Gritos lamentosos ressoaram na Cidadela de Bronze. Havia algo como uma corte suprema na extensa praça, onde os demônios ocupavam todos os assentos. Os seres desafortunados que influenciaram negativamente essa batalha foram colocados na linha dos prisioneiros. Havia Spinagon, Lemures e outros diabos menores. Havia também diabinhos, Barba Azul e outros demônios inferiores, junto com alguns demônios maiores. Embora suas forças fossem variadas, o que era comum era a expressão em seus rostos, terror. Seus crimes foram determinados, e eles estavam aguardando a punição de serem rebaixados. Normalmente, apenas os seus superiores tinham tais direitos, mas o Escuro 8 possuía uma grande quantidade de autoridade que lhes permitia administrar a punição. Tais eram as regras de Baator. A menos que um Ardevil, alguém com ainda mais poder do que o 8 das Trevas, viesse a derrubar sua decisão, esses demônios não escapariam da punição. No entanto, por que tal coisa aconteceria? Declaro-vos todos culpados. Você será rebaixado. Zapan, um dos 8 das Trevas, martelou o martelo. O som nítido causou estranhas mudanças entre os pecadores. Eles uivaram de dor, seus corpos se despedaçando quando uma força invisível os cercou para entregar a mais severa punição. Demotion era uma tortura horripilante que arrancava uma parte da inteligência do diabo. Eles se tornariam selvagens e tolos mais uma vez, algo que os demônios que ostentavam sua inteligência encontravam o mais difícil de aceitar. As coisas pobres continuaram a uivar quando as leis de Baator entraram em vigor. Os corpos dos demônios foram quebrados e um grande número de vermes do inferno se arrastou para formar sua nova aparência. Em geral, a maioria dos demônios determinados a pecar foram rebaixados por um posto. Um barbudo se tornaria um Spinagon, e um Spinagon se tornaria um Lemure.
Suas testas eram marcadas com um símbolo de vergonha. Seja aqui ou com seus antigos superiores, eles só assumiriam os empregos mais humildes, as chances de serem novamente promovidos mínimos. Os mais azarados foram transformados em Noperibo, Sherfieldsticks e todos os outros diabos que tinham sido rebaixado. Seu poder também foi reduzido consideravelmente, e houve também uma grande mudança em suas personalidades. Muitos diabos normais observavam isso com medo em seus rostos. Isso os manteria trabalhando diligentemente, respeitando as regras. Próximo é as promoções. Baal Zephon declarou depois que Zapan recuou. Ao contrário de rebaixamentos, as promoções eram algo para se alegrar. Poucos tiveram a sorte de ter isso. Para os demônios, toda promoção era uma oportunidade. Normalmente, precisava de uma cerimônia, realizada por seus superiores, que precisava aprová-lo primeiro. Uma tremenda quantidade de energia da alma seria consumida. Neste momento, os superiores de aprovação seriam o escuro 8, e a energia da alma seria aquela acumulada na guerra do sangue. A ordem dos diabos era simples. Havia os peticionários mais básicos e depois os demônios inferiores. Eram os lêmures, spinagons, em seguida, os demônios inferiores que eram os diabos barbudos, diabinhos, diabos de aço, quitons, demônios da dor, amnizu e depois os demônios maiores que incluíam diabos ósseos, ortonomos, barba azul, diabos de gelo, demônios com chifres, dogai, pailirion e várias outras formas. Os pit fiends estavam no topo. A aparência de cada demônio era um nível mais alto do que os que estavam por trás deles. Promoções e rebaixamentos seguiram esse pedido, normalmente por um único passo. Um demônio de aço se tornaria um Kiton, por exemplo, ou um Kiton se tornaria um demônio da dor. Um salto nas promoções, como um diabo de aço se tornando um demônio da dor, foi um avanço de 2 etapas. Houve também o avanço de um Spinagon para um demônio menor, o diabo barbudo. Enquanto era um rank, precisava de uma enorme quantidade de energia da alma. Havia também os erinóis, súcubos e os casos especiais, como o Noperibo e o Sherfieldsticks, que só apareciam durante os ataques. Leilin olhou para os demônios que o cercavam. A maioria tinha sorrisos em seus rostos. Enquanto eles teriam que lidar com seus próprios superiores depois que eles retornassem, eles provavelmente não iriam contra a autoridade do Escuro 8 e revogariam a promoção. Por isso, este foi um grande lucro. Mesmo sem conquistas suficientes para serem promovidas, a energia da alma acumulada valeu a pena. Leilin havia matado o Marilith e Abalor, só isso já era suficiente para ele ser promovido. Até seus subordinados tiveram um tiro. Honestamente, do ponto de vista de Leilin, essa cerimônia de promoção não foi muito diferente do rebaixamento anterior. O corpo original foi quebrado e um novo seria moldado. Era tão sangrento quanto o fraco de vontade cair facilmente no caos ou desmaiar. A promoção pode manter intactas as memórias e o intelecto, mas houve uma mudança drástica na personalidade. Leilin não se importava com esses diabos menores, mas o único que merecia ser mencionado era Nalin. Como a maioria dos demônios inferiores de Leilin havia morrido durante o ataque do Balor, suas conquistas foram perdidas apenas para Leilin. Ela avançou para um poderoso Erinis. Este foi um grande salto. Até mesmo o superior anterior de Análin deveria ser apenas um súcubo. Leilin já podia imaginar o barulho que seria despertado depois que Análin retornasse. Afinal, os demônios costumavam ser muito rigorosos com seus subordinados. Análin provavelmente estaria cheia de ódio contra ela própria. Ela provavelmente estaria constantemente pensando em maneiras de puxar seu superior para baixo, e com essa força seus planos seriam mais viáveis. A promoção em larga escala levou o Escuro 8 ao louvor de todos os demônios. Eles agora eram chamados de comandantes benevolentes, generosos mestres e muitos outros títulos. Os demônios certamente não eram mesquinhos com seus elogios. A forma como esta promoção é hospedada é muito magnânima. Os méritos de muitos demônios ainda são duvidosos, e eles passaram por tudo. Eles nem estão considerando os superiores desses demônios. Leilin pensou por dentro. Ele encontrou algo diferente sobre isso. Ele já podia prever o desassossego depois que essa onda de demônios que avançou retornou aos seus superiores.
Com o quão intrigantes os demônios eram, isso era inevitável. Oficial temporário de Leylin, Baal Zephon chegou na frente dele. Bravo guerreiro, você matou um Balor à beira de evoluir. Essa conquista deve ser o suficiente para você se tornar um pit ladrão. Baal Zephon parecia realmente arrependido, como se estivesse realmente indignado com Leylin. Infelizmente, seu superior, o ambicioso Aslok, é uma pessoa louca cheia de inveja, então não podemos permitir seu avanço a menos que ele aprova isso. Depois que essas palavras foram ditas, os olhares dos demônios caíram sobre Leylin, ridicularizando,